Boa tarde, povo lindo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Michelle Schlemper e este é o canal Cada Encontro Eu Conto um Conto. Hoje nós viemos nos encontrar para mais um momento da série Compartilhando Experiências, Ministério Infantil em Tempos de Pandemia. Quem vem compartilhar a sua experiência hoje com a gente é a Márcia. A Márcia mora em Mirim Doce, interior de Santa Catarina. E eles tiveram uma ideia muito joia. Como muitos de nós, eles também passaram um certo perrengue quando começou o período de isolamento social. Dúvidas, como atuar com as crianças que são tão próximas, querem tanto abraço, tanto beijo, que gostam de brincar, de contato, tem toda essa experiência. Como atuar com elas em período de isolamento social de forma remota? E depois de muita oração, eles tiveram uma ideia, que a Márcia aceitou o desafio de compartilhar conosco. E agora eu vou deixar com ela, ok? Olá, sou Márcia, de Mirim Doce, Santa Catarina. Eu e minha filha Francisca trabalhamos com as crianças do culto infantil da comunidade evangélica luterana de Mirim Doce. Estou aqui para contar um pouquinho da nossa história, do que a gente fez nesse tempo de pandemia. Iniciamos nossas atividades em março, 2 semanas de atividades e tivemos que parar. Aguardamos algumas 2, 3 semanas para ver o que acontecia, se a gente voltaria, se não voltaria. Acabou que a gente teve que estender esse período aí de ficar sem as atividades na igreja. Então, a gente, como nós temos um grupo de WhatsApp com os pais, a gente começamos a enviar nos sábados à tarde, no horário do culto infantil, algum louvor, algumas histórias bíblicas que a gente encontrou na internet, enfim, alguma coisa que a gente achava interessante para levar para eles. A gente tinha um retorno deles, mas não era aquilo que a gente queria, estava faltando alguma coisa. Depois de algumas orações, sempre pedindo nas nossas orações para que a gente tivesse alguma ideia para interagir mais com as crianças, veio a ideia de nós fazer um desafio bíblico. A gente levou a ideia para as crianças através do grupo e de imediato houve bastante interesse deles. A gente falou para eles que ia ter uma pontuação e automaticamente uma premiação também. E então foram 6 semanas. Todo sábado, no horário do culto infantil, a gente lançava um desafio para eles. E é claro, eles tinham que fazer pesquisa e automaticamente os pais estavam ajudando em casa. Então, nesse meio tempo, eles aprenderam a história do Zaqueu, do Jonas, aprenderam alguns reis da Bíblia, do Salomão, enfim. E a última tarefa, que seria que ia valer mais pontos, a gente trouxe para eles a história do plano da salvação. Já tinha trabalhado com alguns deles no culto infantil, mas nós tinha criança nova no grupo e a gente lançou. Então a gente colocou uma história contando o que era o plano da salvação, colocamos algum louvor e figuras para eles compreender o plano, né? E a tarefa deles era eles apresentar do jeitinho deles, do jeito que eles soubessem, do jeito que eles entenderam o plano da salvação através de objetos que eles tivessem em casa para eles, nas cores do plano da salvação. E para nossa surpresa, a gente foi muito gratificante. Eles trouxeram carrinhos das cores do plano, as meninas tiaras, bichinhos de pelúcia, flores, cortaram, fizeram recorte de coração, bastante atividade. E para nossa surpresa foi muito bacana. E a gente viu que os pais estavam ajudando e participando. Isso foi a parte mais legal. Quando a gente terminou as 6 semanas, a gente foi apresentar o resultado da pontuação e, claro, todas as crianças, nem todas as crianças participaram, mas todas as crianças que participaram das atividades ganharam um prêmio. A gente fizemos prêmios para todos eles receberam um prêmiozinho por ter participado. E para nossa alegria foi o agradecimento dos pais por eles terem aprendido também, por eles terem participado dessa brincadeira, que foi muito divertido eles estar com os filhos. Foi a parte que a gente achou que nos deixou alegres e felizes, porque a gente teve essa interação com eles. Foram 6 semanas e a gente teve bastante participação e foi muito legal, deixou a gente muito feliz. A convite da Jaciara, minha comadre, minha amiga,
ela pediu para mim estar compartilhando isso ela ouviu a nossa ideia e pediu para a gente estar compartilhando, acreditando que a gente poderia estar ajudando alguns de vocês no trabalho com as crianças. E a gente agradece a Deus que Ele nos cuida nesse tempo, que Ele nos prepara, que Ele nos anima para estar com as nossas crianças nessas tardes de sábado. E a gente fica muito feliz por isso. Que legal, né, gente? Que ideia joia essa do desafio bíblico. Vocês viram que a Márcia e ela com a filha dela, o culto infantil deles, não iniciou logo com essa ideia. Eles tentaram outras estratégias e sentiram falta daquele feedback de empolgação das crianças. E por isso mudaram a estratégia. E essa deu certo. Não foi para sempre a mesma estratégia. Vocês viram que eles fizeram para 6 semanas. Tinha um começo, um meio e um fim. As crianças, eles perceberam que as crianças se sentiram empolgadas se soubesse quando acabaria. O presente, ao final, tudo isso ajuda a não empolgar as crianças, ajuda os pais a empolgar e a incentivar seus filhos em casa para fazer as tarefas. E funcionou. Quem sabe essa não é uma ideia também para você colocar em prática na sua comunidade? A depender, é claro, de como está sendo o feedback do trabalho infantil de vocês. Como a Márcia comentou, nenhum de nós esperava que o isolamento social fosse durar tanto tempo. E nós não sabemos, em muitas realidades, até quando vai durar. As estratégias do trabalho do Ministério Infantil, a forma missional no período remoto, provavelmente vai ter que mudar de tempos em tempos. Os projetos que estão dando certo, a gente sempre diz, não se mexe em time que está ganhando. Mas se por acaso vocês percebem que os seus projetos começam a decair no feedback, quem sabe essas ideias, seja do desafio bíblico, ou então de cartas, ou as outras ideias que têm sido compartilhadas por pessoas de diferentes cidades de Santa Catarina do Brasil, aqui no Compartilhando Experiências, ajude vocês a dinamizar o Ministério Infantil, a dinamizar o trabalho com as crianças nas suas comunidades, o trabalho com as crianças de forma remota, seja ela online ou não. E se você tem gostado dessas experiências, tem gostado dessa troca de ideias, desse compartilhar, quem sabe a sua experiência também não seja legal de ser compartilhada aqui no canal para outras pessoas que estão buscando estratégias de como atuar nas suas cidades. Se você se sentir desafiado, envie um videozinho pra gente, uns 2 minutos, se apresente, diga de onde você é e compartilhe a sua experiência. Você pode mandar fotos, suas redes sociais, que a gente vai divulgar aqui. O objetivo não é divulgar você, mas divulgar estratégias de como nós podemos alcançar as crianças e falar do amor de Deus para elas nesse período de isolamento social. Então, gente, fica aqui o desafio e até o próximo encontro. Um super beijo e tchau!